Bora lá, galera. Vamos acompanhar aqui o Linha de Passe falando tudo sobre a vitória do Botafogo. Botafogo mais líder do que nunca do Campeonato Brasileiro. Botafogo, nesse momento, é primeiro colocado, abre 5 pontos do segundo colocado, que é a equipe do Palmeiras, né? Palmeiras perdeu, então o Botafogo conseguiu vencer e abriu 5 pontos e está a 7 pontos do terceiro e 8 pontos do 8 pontos do quarto colocado, que é o Flamengo. E Tiquinho Soares marcando mais uma vez pela equipe do Botafogo. E vamos acompanhar o debate aqui do Linha de Passe falando tudo sobre esse jogo do Botafogo. Vou deixar o link na descrição também, galera. Creche os direitos autorais ESPN do Grupo Disney. Não esquece aí, galera, dá aquela moral no nosso canal, deixando seu like, se inscrevendo se você não é inscrito e ativando o sininho das notificações, você não perde nenhuma novidade aqui do nosso canal. Do lado Feliz? do lado felicíssimo. O Botafogo venceu por 1-0, Cuiabá fora de casa, gol do artilheiraço Tiquinho Soares, né, que foi a 9. Detalhes sobre a campanha do Botafogo, hein? Desde 2017, essa é a melhor campanha, depois das 11 primeiras rodadas disputadas. O Corinthians de 2017 tinha feito a melhor campanha antes dessa atual do Botafogo. E duas detalhe, grandes surpresas. Então, exatamente, eu acho que esse é um ponto positivo para o torcedor do Botafogo olhar e esfregar as mãos. Aquele Corinthians de 2017, ele surpreendeu também. Sim. Nesse primeiro momento do campeonato. Então quarta força. Exato, era o chamado time quarta força em São Paulo. Era a quarta força de São Paulo. De São Paulo. Não. E aí, ele usou esse primeiro momento do campeonato para ter ali uma economia de pontos e foi suficiente para ele ser campeão depois, mesmo tropeçando no segundo turno. Foi. Ele sofre alguns tropeços até naturais, eu me lembro de derrota para o Vitória em casa, de alguns tropeços inesperados, de um jogo que se tornou uma decisão contra o Palmeiras e tal. Mas, enfim, o que ele colecionou de pontos no primeiro momento do campeonato foi suficiente para ele ser campeão. Então, eu acho que sim, você tem toda a razão. Acho que existe uma diferença no contexto que é a força dos concorrentes nesta temporada. E aí eu estou falando da força que tem o Flamengo, apesar dos 4-0 pelo elenco que tem, da força do Palmeiras pelo jogo coletivo, pelo que é essa equipe formada pelo Abel Ferreira, da força do Atlético, que tem um potencial muito alto. Então, acho que existe essa diferença muito grande e, para mim, ainda, apesar dos 5 pontos, e é muita coisa, 5 pontos é uma boa distância nessa altura do campeonato, eu ainda não consigo ver o Botafogo como favorito para a conquista do Campeonato Brasileiro. Agora, se o Botafogo quer brigar pelo título nacional, eu acho que o Botafogo precisa de vitórias como a de hoje. Exato. O que a gente está falando? De uma vitória numa partida em que o adversário jogou até mais que ele, produziu mais, criou mais chances, mas que ele venceu. O Botafogo vai precisar desse tipo de vitória para sonhar com o título brasileiro. Não, para sonhar já tá sonhando, mas para brigar até o fim pelo título brasileiro e para eventualmente ser o campeão brasileiro. Então, acho que nesse ponto, a vitória de hoje ela é essencial, até porque lhe dá essa margem antes do confronto direto com o vice-líder na casa do vice-líder. Ou seja, é a certeza de terminar na liderança mentalmente, depois da próxima rodada. Exatamente, não só na tabela de classificação, mas também no mental, o oposto do Vasco. Porque o Botafogo pode fazer um jogo... Pelo que o Jean fala, ele constrói muito diferentes confiante. tipos de vitórias. Né? Ele faz um jogo onde as coisas são tomadas decisões com a devida frieza, joga com a intensidade, com a raça, com a aplicação necessária, mas consegue raciocinar a respeito do jogo quase o tempo inteiro. Não precisa de um futebol brilhante, rebuscado, o melhor futebol de todos, tem se defendido consideravelmente bem. Ver como ficou o Adriel. Como está numa fase muito boa, consegue fazer o seu gol aqui e ali, aí fica difícil fazer gols contra o Botafogo. A questão é sustentar isso, e eu não estou querendo ser o chato da vez, eu sei que botafoguenses muitas vezes pensam isso, contra equipes que no torneio de pontos corridos de 38 rodadas tem mais potencial. O Jean falava, por exemplo, de 2017, naquela temporada o grande time, o melhor elenco era o elenco do Palmeiras, só que o Palmeiras teve 3 ou 4 trocas de técnicos, né? Desde o Alberto Valentim, passando por alguns outros técnicos na temporada. O Cuca acho que voltou e depois não deu certo, eu não lembro exatamente quais foram os técnicos. E o Corinthians, por isso, conseguiu, com um grande turno, primeiro turno, segundo turno, o Corinthians foi um segundo turno só razoável, no final das contas, sustentar essa vantagem. Então o Botafogo precisa manter o seu padrão,
fazer o grande jogo quanto possível, tirar muito proveito desse momento, tentar abrir uma vantagem. O jogo contra o Palmeiras é um jogo essencial, porque é um jogo muito difícil, onde o Palmeiras é o favorito no jogo, tá? O Palmeiras é o favorito no jogo do final de semana. Se o Botafogo consegue tirar pontos ali, vai crescendo cada vez mais, levar isso mais adiante, abrir uma vantagem e torcer para os grandes concorrentes não crescerem como a gente espera. Só um número. O Botafogo Tá. tem 6 jogos, 6 vitórias em casa, tomou só um gol em casa em 6 partidas. Impressionante. Nenhum outro time fez isso. Impressionante. Tomou 6 fora e marcou 12 em casa. Então, sim, a força do estádio, que tem um gramado em que a bola rola. Mas o sintético, é melhor um sintético onde a bola rola do que um gramado natural onde a bola quica. Intervalo, já voltamos com mais linha de passe. Até já. Galera, é isso aí, né? O Botafogo vem muito bem no Campeonato Brasileiro. O que o Botafogo tá fazendo é tendo como cada jogo uma final, né? Você vê que o Botafogo joga da mesma forma, né, em todos os jogos. É claro, um jogo ou outro pode acontecer de oscilar. Pode acontecer, isso vai acontecer. Naturalmente vai acontecer. O Botafogo vai oscilar numa hora ou outra. Mas o Botafogo tá construindo uma coisa muito boa no Campeonato Brasileiro. Tá construindo pontos, né? A equipe do Botafogo, a equipe só tomou um gol jogando em casa. A equipe vem muito bem, né? E eu acredito que o Botafogo vai brigar sim pelo título do Campeonato Brasileiro. Eu não vejo esse time do Botafogo começando a jogar muito mal no Campeonato Brasileiro. Eu acredito que o Botafogo vai manter esse padrão de jogo até o final da competição. Ter um técnico inteligente, um técnico que, como se fala, ele conseguiu acertar a mão aí nesse time do Botafogo, né? Ele acertou. Quando o técnico acerta, já era, ele vai até o final. Você pode acreditar que o Botafogo pode até não ganhar o título, pode acontecer. Mas na minha opinião, o Botafogo é sim um dos favoritos a vencer o Campeonato Brasileiro, mesmo não tendo, não tem aquele elenco estrelado, não importa. O que importa é a consistência e coletivo. E isso a equipe do Botafogo tá tendo. Porque não adianta você ter um Flamengo com a posição de estrelinha e o cara são tudo já joga no individual. Botafogo não. Botafogo tem um coletivo bom, tem um atacante que também vem muito bem, né? Que é o caso do Tiquinho Soares, né? Tiquinho Soares aí vem fazendo muitos gols aí, tem ajudado a equipe do Botafogo. Foi uma vitória magrinha? Foi. Mas essa vitória, mesmo sendo magrinha, é uma vitória que é válida, né? São 3 pontos, né? E com isso o time do Botafogo conseguiu retornar a vantagem que tinha aí algumas rodadas atrás, que era 5 pontos de vantagem para o Palmeiras, que é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, né? Logo atrás aí temos outras equipes, temos o Grêmio, temos o Flamengo, né? Que está atrás também da equipe do Botafogo, mas o Botafogo tem uma larga vantagem aí de pontos para terceiro e quarto colocado do Campeonato Brasileiro, né? E o Botafogo segue muito forte no Campeonato Brasileiro, vencendo fora de casa. É importante, toda equipe que quer ser campeão brasileiro precisa vencer, nem que seja a metade dos jogos fora de casa, né? E em casa, pelo menos, aí fazer 80% das vitórias para poder ter grande chance de ser campeão brasileiro. E esse início do Botafogo está sendo um início muito bom, né? Um início aí de uma equipe que quer alguma coisa na competição, né? Essa é a minha opinião, galera. Coloca nos comentários a opinião de vocês sobre essa vitória do Botafogo no Campeonato Brasileiro.